mediunidade e serviço. Um tema que relaciona muito com cada um de nós, conforme a assertiva de Allan Kardec, que todos somos médiuns. E a mediunidade, ela de fato precisa ser esse instrumento para a regeneração, para este processo que nós estamos mergulhados e vivenciando, acelerando o processo através da pandemia. E nós temos consciência de que os espíritos do progresso, eles têm preparado tempos novos para o nosso planeta. E também nós sabemos que o nosso mestre, ele precisa de operários que possam estar trazendo a sua boa vontade, que mesmo diante dos desafios, das dificuldades, ele não desanima. Ele está, de fato, sendo esse instrumento de trabalho para poder colaborar com a ascensão do nosso planeta. Então, quando nós colocamos a mediunidade a serviço, o Senhor vai contar com a nossa boa vontade, vai contar com esse instrumento de trabalho que é a nossa proposta. Nós vamos estar recebendo irmãos, porque pensando que fazemos parte de uma imensa família, que é a família universal, aqueles espíritos trazidos para as nossas reuniões, eles apresentam as mais variadas dificuldades. São ciúmes, ódios, invejas, mutilados pelos mais variados desequilíbrios. E o Senhor espera de nós, os ceareiros desta tarefa, que possamos espalhar o amor, que possamos, no nosso cotidiano, viver o amor, para que no momento de nos colocarmos à disposição para a tarefa, exalemos este amor no atendimento a estes irmãos sofridos, desajustados, desorganizados. Então, a nossa alma, ela precisa estar aberta para este serviço. Nós precisamos nos colocar aptos para o trabalho, em nosso cotidiano, trabalhando com vontade, com esforço, porque Jesus contará conosco para poder Ele instalar o reino dos céus na terra, nos nossos corações, onde junto conosco nós também estaremos levando para este trabalho a alegria, a harmonia, a esperança, ou seja, são os valores, são as virtudes indispensáveis para o exercício deste trabalho. E tem algo que é, assim, muito importante no exercício mediúnico, que nós possamos aproveitar de maneira mais efetiva este tempo que nos foi concedido pelo Pai, para que aproveitemos as oportunidades e não deixemos o serviço passar em vão. Quando nós imaginamos esse valor do tempo, uma encarnação que tem um tempo determinado, um tempo finito, ainda que este tempo seja de 80, de 90, de 100, de 110 anos, ele é limitado, ele é circunscrito, ele vai encerrar em algum momento. E é esta consciência que cada um de nós precisa estar despertando quanto a este tempo infinito que é a eternidade, quanto a este tempo infinito que é justamente mesmo em um tempo determinado da experiência corpórea, nós estaremos nos preparando
para o tempo infinito que é a imortalidade. Então, na mediunidade, quando nós somos convocados, convidados, foi um tempo já estabelecido anteriormente, onde nós nos preparamos, onde nós elaboramos projetos para poder dar conta no momento da experiência corpórea. E aí lembramos do livro Pensamento e Vida, onde no seu prefácio, Psicografia de Chico Xavier através de Emmanuel, Emmanuel relata no prefácio deste livro que é como se fosse uma cartilha para poder seguir, nortear aqueles espíritos que sairiam da erraticidade e viriam para a sua experiência corpórea. Então, sempre imaginamos que uma cartilha ela vai ser, ela vai trazer informações que são necessárias para que nós possamos aprender determinado conteúdo. Isso é o que nós trabalhamos na academia. E esta palavra, ela é utilizada no prefácio deste livro, cartilha, ou seja, é como se fosse um norte, um roteiro que vai orientar a estes espíritos que vão reencarnar sobre essa preparação com temas específicos para que ele possa cursar a sua experiência, aproveitando bem este tempo. E há algo interessante neste prefácio, quando Emmanuel coloca que o nosso pensamento, ele cria a vida que procuramos. Ou seja, Emmanuel vem nos apresentar que todo trabalho ele vai se edificando a partir do nosso pensamento. O que é o pensamento? É justamente aquilo que o espírito alma encarnada vai direcionar para a nossa existência. Podemos escolher os dois caminhos dentro dos aspectos positivos e negativos, que aqueles pensamentos que povoam a nossa mente, onde a sede está no espírito, lembrando da questão 23 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga que é espírito, e na resposta temos princípio inteligente do universo. Então, é através dos nossos pensamentos que vamos estar elaborando a nossa proposta de existência. Então, este pensamento, ele vai criar a vida que procuramos, porque se nós alimentamos tudo de bom que chega à nossa mente, esta vida será criada a partir dos pensamentos. Entretanto, se nós alimentamos aquilo que não é salutar, que não vai agregar, que não vai promover o ser, inicialmente promovendo a nós mesmos, isto significa que nós vamos estar seguindo conforme aquilo que nós estamos levando como proposta para a nossa vida. Uma coisa interessante também de nós analisarmos com relação a este tempo, mostrando a importância de aproveitarmos no nosso cotidiano esta experiência que o nosso Pai nos concedeu como dádiva para a existência, que se nós pegamos o exemplo do Cristo, onde mais ou menos durante 3 anos foi o tempo que ele trouxe as suas experiências, os seus ensinos, que ficaram marcados naquela época, que estão marcados na atualidade e que ainda seguirão por toda a existência, por todo o futuro da humanidade. Fazemos uma análise de um tempo que é limitado, porque Jesus, ele de fato teve mais ou menos esses 3 anos, onde lançou frutos através das suas sementes, e esses frutos, eles continuam a trazer benefícios para a humanidade. Falamos de um tempo finito, falamos de Jesus, falamos de 3 anos, mas nós podemos estar aumentando este tempo quando nós pensamos no apóstolo Paulo,
quando nós trazemos na sua experiência de mais ou menos 30 anos, quando ele pôde, a partir daquele encontro com Jesus, modificar a sua trajetória. Quantos e quantos exemplos, quantas e quantas lições o apóstolo Paulo trouxe à sua época, reverbera até hoje e ainda seguirá para o futuro da humanidade. E aí nós lembramos até de um trechinho que consta na sua carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 6. Aquele que faz caso da vida, ao Senhor o faz. O que é que Paulo estava trazendo como lição neste caso da vida? Ele estava realmente nos chamando a atenção para que pudéssemos aproveitar com mais intensidade este tempo de vida para as nossas ações naquilo que é eterno, naquilo que é perene. E aí vamos pensar nós, trabalhadores da seara da mediunidade, como nós temos aproveitado o nosso tempo em nosso cotidiano. Neste momento de pandemia, onde os serviços mediúnicos eles foram suspensos por conta, né, deste momento mesmo que vivemos, e o que estamos fazendo para ocupar um tempo que momentaneamente deixou de existir, mas que esse tempo ele é apenas uma fração de hora em um dia na semana, de uma semana que são 7 dias, dentro de um mês e dentro de um calendário. Então, quais são as nossas ações? Quais são os nossos preparos para este serviço que de alguma maneira vai estar auxiliando na regeneração, na ascensão, no progresso da humanidade? Porque este progresso, ele de fato inicia a partir do momento que a individualidade ela caminha fazendo a sua parte para que possa estar colaborando no conjunto da sociedade. Então, são as individualidades que vão compor o todo. E para isso, nós precisamos constantemente chamarmos a nossa atenção para este momento e este tempo de vivência que a nós foi confiada. Lembrando que o próprio mestre já havia dito: meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Então, se o governador do nosso planeta diz que continua trabalhando, eu trabalho, por que nós não vamos dar a nossa contribuição para a regeneração? Por que nós não vamos ser aqueles operários da boa vontade que Jesus aguarda, que o Senhor, o nosso Pai, aguarda, para que juntos possamos nos unir e fazer, levar adiante, levantar esta bandeira do Evangelho, contribuindo para a melhoria da sociedade, para este progresso. Então, é preciso nós sermos úteis a serviço da mediunidade, que nos foi emprestada temporariamente. Toda atividade mediúnica que nós desenvolvemos com Jesus, esse trabalho, o Senhor da vida, ele não está auxiliando somente aqueles espíritos que recebemos para o nosso diálogo, para a melhoria, para o conforto, para que ele saia daquela condição, para que ele tome consciência e possa demover daqueles propósitos, muitas vezes propósitos sombrios, com o intuito de prejudicar alguém que em algum momento o prejudicou. Naquele ciclo que nós vivemos, né, onde um dia eu sou a vítima, no outro dia eu sou
aquele que vai ser o ofensor. Neste serviço, nós também somos beneficiados. Já paramos para refletir quantas lições, através destes depoimentos vivos, estamos angariando como fruto deste trabalho? Já pensamos o quanto nós fomos capazes de assimilar conteúdos que os próprios livros nos apresentavam e nos apresentam, nos estudos preparatórios que já fizemos, para podermos estar inseridos neste trabalho? E neste momento de pandemia, que não podemos estar presencialmente desenvolvendo as tarefas, quantos grupos de estudo eles têm funcionado exatamente para que, através do estudo, nós possamos levar a qualidade para o trabalho que estaremos desenvolvendo. Quanto mais nós estudamos, o que vai acontecer? Nós estaremos na aquisição deste conhecimento, tendo um passo para poder a mudança exercer também nós. Então, na medida que nós estamos auxiliando aquele, seja através do processo da comunicação, o médio ostensivo, seja através do diálogo, onde os dialogadores vão tentar promover este conforto e despertar, seja através dos assistentes que vão estar com a sua vibração, levando, através dos bons pensamentos, aquilo que o espírito necessita naquele momento, para que o processo ele logre êxito na sua inteireza, e não em apenas partes. Porque nós sabemos que durante o processo da comunicação, ainda que o nosso diálogo ele não tenha sido efetivo, ainda que o assistente, ao invés de vibrar para o sucesso daquele momento, ele vai de encontro ao que o dialogador apresenta, quando ele diz, mas não é isso que o espírito está dizendo. Então, ainda que tenhamos essas intercorrências no exercício do nosso trabalho, o próprio processo da comunicação já permite ao espírito ele descarregar aquela energia animalizada que ele ainda traz em seu cerne, para que isso seja o marco do seu processo de libertação. Então, tudo isso sinaliza para nós trabalhadores que auferimos muitos méritos com o exercício deste trabalho, porque não somente é a caridade ao próximo que nós estamos fazendo, mas, principalmente, a caridade para nós mesmos, na medida que estamos nos esforçando para sair da nossa condição inicial, para poder promover a nós mesmos. Porque é neste momento, quando nós escutamos aquele espírito a dizer do seu ódio pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu companheiro, companheira, por quem quer que seja, que ele vai perseguir até o fim. E nós, momentaneamente, nos damos conta de que existe alguém na nossa convivência e que talvez ódio seja uma palavra muito forte, nós espíritas odiando alguém, mas podemos também tomar consciência de que no nosso mundo de relações já tivemos, em alguns momentos, entraves nestes relacionamentos que geraram dissensões, que geraram afastamentos, discórdias, e que momentaneamente nós nos afastamos daquela pessoa por conta desses dissabores que foram criados. E ouvindo o espírito em sofrimento dizer que odeia, que vai se vingar, aquilo ressoa em nosso íntimo a dizer, e você, com relação a fulano, cicrano, beltrano, está odiando?
está fazendo o seu movimento de reconciliação. Olha a bondade do serviço mediúnico do nosso Pai para conosco, para que nós também possamos despertar, possamos crescer, possamos sair da nossa condição individual para atingir a plenitude, que é a nossa meta. E nós vamos conseguir. Aí lembramos de um capítulo que está no livro Estante da Vida, psicografia de Chico Xavier, através de Humberto de Campos, capítulo 5, O Médium Espírita. Vale a pena fazer a leitura deste capítulo para nós vermos o quanto os médiuns ou aqueles que se dedicam ao exercício da mediunidade estão assediados por pessoas que, agindo de uma forma, vão criticar, a pessoa muda, na mudança vem uma nova crítica, sinalizando para nós que isso é uma perda de tempo. Não podemos, na atual estrutura que vivemos, de conhecimento que já adquirimos a respeito do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, continuarmos a ser estas pessoas que estão a criticar, que estão a apresentar os aspectos negativos do comportamento, da maneira de ser do outro, quando nós precisamos ocupar o tempo nesta vigilância para conosco mesmo, neste exercício de autoconhecimento, para poder seguirmos em uma nova direção. Então, tinha um médium espírita que era envolvido nas diversas atividades da casa em que ele frequentava, e ele foi para uma reunião doutrinária, ele iria estar falando, né, naquele momento, só que era uma pessoa inexperiente. E o que as pessoas ao redor começaram a dizer? Ave Maria, ele é muito verde, imagina uma pessoa dessa estar falando. E aí, na medida que nós formos apresentando algumas destas considerações, vamos pensar em quantos momentos da existência nós também já elaboramos conceitos a respeito daquele ou daquela que estava tentando fazer o melhor no exercício da casa da casa espírita, seja no trabalho mediúnico, seja no atendimento fraterno, seja nas atividades do exercício da caridade, não importa, mas que se assemelha a cada um de nós em algum momento. Então, a pessoa se esforça, a pessoa estuda para poder trazer um conhecimento. Neste esforço, na medida que ela vai aprimorando os seus conhecimentos, exercendo a sua oratória, ela vai melhorando. E todo principiante, ele passa por desafios, por dificuldades. Vamos lembrar do nosso tio Divaldo na sua primeira palestra, que fez a leitura de um caso, inclusive, de Humberto de Campos, e na hora que ele levanta, deu um branco. Ele não conseguia, de fato, dar seguimento. Teve a ajuda do Espírito que chegou para poder auxiliá-lo. Nós também recebemos a ajuda. Não importa se somos aquela pessoa que vemos ou que ouvimos, mas quando nos colocamos à disposição para o trabalho, certamente a espiritualidade vai estar enviando estes recursos. Mas aquele médium espírita que foi levar a sua oratória, as pessoas começaram a criticar. E aí ele pensou que na sua oratória, no diálogo com as pessoas da casa espírita, era necessário
que ele tivesse uma fala franca, que ele fosse honesto. O que as pessoas começaram a dizer? É um obsidiado. Ele está realmente sendo mistificador. E aí vão seguindo as críticas. Ele viu que era necessário ser uma pessoa que acolhesse, que fizesse o seu dever, e saiu um pouco daquele contexto da casa. O que as pessoas começaram a falar: é um vagabundo, imagine, ele está no trabalho da casa, de repente ele se afasta, mas todo o seu trabalho tinha algo que se chama boa vontade. Aquilo que nós já falamos, que o Senhor da vida espera de cada um de nós. Esta boa vontade de estar sendo este tarefeiro, de pegar na enxada para começar a cavar o solo das nossas existências. Então, aquele médio, com a sua boa vontade, o que foi que as pessoas começaram a dizer? É um revolucionário. Ele precisa de vigilância. Mas ele mostrou-se entusiasta e as pessoas tá entusiasmado demais. Vamos ficar atentos, porque é um temperamento muito perigoso. E ele foi ouvindo uma coisa de um, uma coisa de outro, tentando fazer adaptações, porque de fato, quando nós paramos para pensar no nosso mundo de convivência, de relacionamento, onde vão estar sendo formados grupos, isso acontece em qualquer contexto da convivência. São grupos maiores, são grupos menores, e nós desejamos ser acolhidos pelos grupos. Então, nesta tentativa, né, ele sempre com a demonstração de otimismo, que muitas vezes falta em nós, que muitas vezes as situações não estão sendo favoráveis e vem aquela onda de pessimismo que toma conta de nós, lembrando do que Emmanuel trouxe no prefácio do livro Pensamento e Vida, que o pensamento ele cria a vida que nós procuramos. Então, se estamos dando vazão a esses pensamentos pessimistas, o pessimismo vai tomar conta de nós e vai estar dando tudo errado, porque a nossa mente ela não cria aquilo que nós precisamos para ter forças, para ter coragem e perseverança para vencer as adversidades. Mas ele pensou também, bom, já que falaram que eu era principiante, eu era verde, e eu realmente, muitas vezes, dá aquele branco, foge à memória, ele passou a usar textos, a usar referências durante a sua fala. Que as pessoas começaram a dizer: meu Deus, como ele é burro. Ele precisa estar usando os textos para poder proferir a sua palestra. Se nós vamos fazer a leitura na palestra, aí as pessoas falam: ah, mas ela está lendo, ela não consegue gravar, ela não consegue traduzir as suas ideias. Se a gente não lê, está tudo decorado na sua cabeça. Realmente precisa ter uma memória fantástica para você gravar palavra por palavra e ficar 1 hora, 50 minutos, 40 minutos falando. Mas as pessoas disseram que ele era burro. E aí ele pensou: já que estão falando que eu estou lendo, me utilizando das falas das pessoas, é melhor então eu não falar tanto e quando vierem me perguntar sobre determinado conhecimento, eu trazer respostas rápidas, eu não ficar aprofundando muito as questões. O que as pessoas falaram deste comportamento que ele adotou com as respostas rápidas. Ah, mas esse daí é preguiçoso. Ele não tem nem tempo para estudar. Aí vamos pensar como é admirável uma pessoa dispor
1 hora do seu dia, 2 horas do seu dia, cada dia da semana para o estudo. Eu, particularmente, vou falar da minha experiência. Eu não disponho deste tempo, porque eu tenho uma carga exaustiva de trabalho, eu ainda exerço atividade profissional. À noite, agora com a dinâmica diferente por conta da pandemia, com atividades mediúnicas 2 vezes na semana, com palestra pelo menos 1 vez, 2 vezes na semana, e de repente, onde está essa 1 hora, essas 2 horas por dia para poder se dedicar ao estudo? Isso é admirável, mas as pessoas, elas comentaram de que ele não tinha tempo para estudar, era preguiçoso, porque também estava trazendo respostas rápidas aos questionamentos que eram feitos. E aí ele disse, bom, se eu falo usando os textos, as pessoas falam. Se eu falo menos, dou respostas rápidas, as pessoas falam. Eu vou agora me manter mais reservado. Eu vou evitar estar discutindo com as pessoas. E o que disseram dele? Ah, ele é mole demais. Ele não tem fibra, ele não tem fé. Ou seja, isto é uma síntese do que este capítulo apresenta, do comportamento de alguém. E em cada comportamento, as pessoas no entorno tinham sempre críticas. Daí, ele, em um dia, vê o seu mentor e coloca a sua dificuldade. Coloca que nos variados comportamentos que ele adotou, as pessoas tinham que falar. E o mentor lhe pergunta, a quem você serve? Ao Senhor ou às pessoas? Ele para, reflete e diz, eu sirvo ao Senhor. Então, eu vou conversar com o Senhor e amanhã eu venho lhe trazer uma resposta. E assim o fez. No dia seguinte, estava amanhecendo, aquele médium já dedicado à oração, algo que às vezes, em nosso despertar, nós nos esquecemos de orar, nós nos esquecemos de agradecer a dádiva da existência. Mas ele estava em oração, buscando esta conexão que é tão necessária em todos os dias da nossa existência. E eis que chega o seu mentor e lhe apresenta a resposta que o Senhor da vida lhe trouxe ao questionamento. Então diz àquele médium que quando ele se colocou à disposição para o trabalho, o Senhor confiou nele que estaria a todo o tempo a postos para servir à humanidade. E não estava à disposição para que ele fosse aquele inventário de críticas porque um falou isso, porque o outro falou aquilo, porque ele está mudando em decorrência do que as pessoas estão falando. Nisso, os raios do sol começaram a penetrar no seu quarto e ele, através daquela escuta, daquela orientação, começou a perceber que, de fato, ele não poderia estar modificando o seu modo de ser por conta do que as pessoas estavam a lhe dizer. Porque, de fato, nós precisamos ter consciência daquilo que nós estamos exercendo em nosso cotidiano. Se estamos neste momento aqui integrando esta 16ª Semana Espírita da Casa KSSF, significa que nós já temos alguma aproximação
com a temática do Evangelho de Jesus e com a maravilhosa doutrina espírita. E se já temos a aproximação, isso vem significar para nós que o Evangelho de Jesus, ele nos solicita a todo instante para fazermos o bem. Porque o serviço da mediunidade é o serviço do bem. É o serviço que nós estamos sendo convocados a todo momento. E momentaneamente nós nos encontramos perdidos com as questões de ordem material. E aí Jesus nos convida para sermos esses tarefeiros. Aí lembramos da questão 792 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir. Todo o bem. Ou seja, nós estamos paulatinamente, um dia a gente faz, no outro a gente não se dá conta, aí passa uma semana, só foi naquele dia. A pergunta foi: todo o bem. Qual foi a resposta? Por que nós, os homens, os seres humanos, ainda não estamos dispostos a fazer, a alcançar todo este bem? Observemos a palavra que os benfeitores utilizaram: disposição. Para fazer o bem, nós precisamos nos colocar à frente do trabalho. Só que este trabalho que nós nos colocamos para fazer é um trabalho desafiador, é um trabalho onde nós estaremos convivendo com pessoas difíceis, com pessoas adoecidas, porque cada um de nós estamos e somos adoecidos. Não é à toa, queridos irmãos e queridas irmãs, que estamos neste planeta ainda de provas e expiações a caminho da regeneração. Então, o tempo para cada um de nós, tarefeiros na seara de Jesus, urge. Se ainda não começamos neste serviço, a hora é agora. A caridade nos convida para seguirmos confiantes na nossa tarefa, que Andrei, em seguida, irá fazer a abordagem a respeito da caridade. Mas nós não podemos ficar sem esta disposição de fazer todo o bem. A palavra todo, colocada lá há 2 séculos atrás, vem sinalizar de que ainda não completamos, porque o todo é tudo. Então falta, mas não falta pouco, falta muito, porque quando nós despertamos a cada dia, este dia de 24 horas, tiramos então algumas horas que nós destinamos ao nosso repouso, que é importante e fundamental para a nossa renovação e também para continuarmos desenvolvendo os nossos trabalhos na espiritualidade. Então, vamos considerar um tempo diário de 15, 16 horas. Como estamos ocupando estas horas no serviço? Porque mesmo no meu caso, que ainda estou desenvolvendo as atividades laborais, eu posso ser aquela pessoa que a cada hora do meu trabalho, eu posso sim estar fazendo o bem. Quando alguém me pergunta, por exemplo, uma informação diante do serviço aonde eu desenvolvo o meu serviço,
me pede uma informação e eu vou prontamente responder àquela pessoa aquela informação. Quando eu estou na atividade da casa espírita e percebo que tem alguém que está com alguma dificuldade, que passa por algum tipo de desafio, e na minha percepção, eu não fico apenas na percepção, porque às vezes nós precisamos de determinados estímulos para seguir no serviço e vamos descobrindo a cada hora do nosso dia esta oportunidade de trabalho. E aí nós lembramos de uma experiência narrada pelo nosso tio Divaldo no livro Mediunidade, A Mediunidade com Jesus. É um livro que tem uma parte da psicografia do Dr. Bezerra de Menezes e uma parte de perguntas que foram feitas e tio Divaldo trazia essas respostas. E ele traz a narrativa em relação a mágoas que nós carregamos dentro do trabalho mediúnico. Lembrei, a mediunidade é serviço com Jesus, uma coisa assim, o título do livro. Então, a pergunta foi feita a tio Divaldo, como trabalhadores da seara mediúnica guardam mágoas, ressentimentos? E aí tio Divaldo narra um caso que Chico Xavier, certa feita, estava tomando café na cozinha da Comunhão Espírita Cristã, e ele fazia a narrativa de algo que aconteceu em uma reunião mediúnica e notou que um trabalhador da casa, ele começou a ficar pálido, ele começou a se afastar mais das pessoas, e Chico teve a impressão de que aquele homem estava levando para ele o caso que era uma narrativa de uma experiência da reunião mediúnica. Bom, aquela pessoa que era envolvida nas mais diversas atividades da casa, nas doutrinárias, no atendimento fraterno, no trabalho mediúnico, se afastou completamente. E certa feita, Chico, se dando conta de que aquela pessoa se afastou da casa espírita, quando esteve com Emmanuel, ele colocou a sua impressão. Emmanuel, eu acho que fulano de tal, naquele dia que eu conversava, não tinha nada a ver com ele, mas ele levou para ele estar com mágoa de mim. O que Emmanuel disse? Vá e peça desculpas. E foi o que Chico Xavier fez. Bateu na porta da casa daquele homem, daquele trabalhador, e quando ele abriu a porta, ele tomou um susto vendo Chico Xavier. Não o convidou para entrar, mas Chico, na sua sabedoria, disse: meu irmão, eu vim lhe visitar, eu posso entrar? E ele abre a porta, mas não convida Chico Xavier para sentar. Deixa ele em pé. E Chico abre o seu coração. Disse que notou que quando ele narrou o fato, que ele foi mudando e ele se afastou. Então, a maledicência, né, meu irmão, existe. As pessoas, às vezes, levam para algo de cunho pessoal, mas não tinha nada a ver. E aí Chico falou. Quando ele terminou de falar, o homem disse: mas você é cínico, mas você realmente... E aí Chico pediu desculpas e ele não desculpou. Chico saiu, né? Saiu da casa. O que aconteceu? Chico fez a parte dele. E é justamente o que muitas vezes nós, diante da situação, ficamos aguardando que o outro chegue até nós, que o outro se modifique e não fazemos a parte que nos compete. Mediunidade e serviço é esta convocação diária, efetiva, constante, que é feita a cada um de nós todos os dias. Jesus, o nosso Pai, aguarda esta movimentação íntima, que não despertemos somente quando o sofrimento bater à nossa porta. Não. A hora do despertar é agora. O momento do trabalho é este.
nós precisamos investir cada vez mais naquilo que é o nosso tempo, naquilo que foi confiado para cada um de nós, porque recebemos, de fato, um planejamento dos fatos principais da nossa existência, mas necessitamos estar conectados efetivamente com a espiritualidade para que não saiamos da trajetória, dos rumos que foram estabelecidos por escolhas equivocadas que podemos fazer no transcurso da nossa existência. A casa espírita é um excelente laboratório, porque nós convivemos também com pessoas que trazem os seus sofrimentos, que trazem as suas marcas, que precisam ser trabalhadas, e nós estamos ali. Nós estamos nos colocando com esta disposição, não deixando para depois, porque o momento é agora. A dor e o sofrimento, eles estão batendo à nossa frente e nós não podemos dizer àquele indivíduo que tem uma dor física que ele deixe para depois para tomar a medicação, porque o analgésico, ele precisa ser tomado naquele momento. É o mesmo que acontece com as mais variadas pessoas que passam por dificuldades e desafios e nos buscam, sejam através da mediunidade ou não. Porque quem não teve, em algum momento da sua vida, a experiência de alguém que chegou até você pedindo algum tipo de socorro? Esta pessoa, ela foi, de alguma maneira, direcionada para nós, porque a espiritualidade sabia que nós teríamos condições, de alguma maneira, de estar auxiliando. O despertar, muitas vezes, a tomada de consciência para o trabalho, surge quando estamos vivenciando momentos desafiadores. Como é bom trabalhar quando não estamos em sofrimento. Como é bom despertar para este serviço, sendo estimulado por este que é o nosso mestre, que é o nosso modelo, que é o nosso guia. Então, Jesus bate à porta da nossa casa para que nós possamos abrir, que é o nosso coração, onde está a expressão dos nossos sentimentos, e permitir que ele não seja um hóspede temporário, ocasional. Aí voltamos para a análise do tempo. Voltamos para a parábola dos talentos. Aquele senhor que deu talentos para as pessoas. Nós temos diversas perspectivas de análise para esta parábola. E o tempo é também um dos aspectos, uma das perspectivas que nós podemos estar utilizando para análise dessa parábola. Então, o que eu estou fazendo destes talentos, do talento que é o serviço da mediunidade que foi confiada a mim, que foi confiada às pessoas dos grupos aos quais nós integramos. Então, qual tem sido a nossa utilização do tempo para este serviço, sabendo que somente o amor ele será capaz de vencer todas as batalhas. Quando já vivemos, passamos por experiências difíceis, dolorosas, desafiadoras, como foi bom encontrar alguém para suavizar aquela dor que nós atravessávamos. O serviço mediúnico é um serviço onde os espíritos que batem à porta pedindo socorro para este trabalho necessitam de nós,
necessitam esta expressão do amor. E cada um de nós tem dentro de si este germe, esta centelha que muitas vezes ela se encontra adormecida, mas que surgirá o momento do desabrochar. O serviço mediúnico é esta excelente oportunidade de exalarmos este amor para todas as criaturas que se encontram em sofrimento, porque um dia poderemos ser nós, que do lado de lá, partindo em condições que nós não sabemos, necessitemos deste apoio, deste trabalho, de uma comunicação para poder ouvir palavras que soem aos nossos ouvidos como um medicamento que vai suavizar todo aquele sofrimento que nós carregamos. O momento que o nosso planeta vive, ele é delicado, mas nunca estaremos a sós se estamos no nosso dia a dia, no serviço do amor, no serviço da compaixão, no serviço da caridade. Então, o convite de Jesus para este tema que nos foi proposto, mediunidade e serviço, é para que nós, mesmo que de joelhos desconjuntados, possamos tomar a nossa charrua e seguir lançando as boas sementes ao solo, trazendo o evangelho em todas as circunstâncias, principalmente nos momentos desafiadores, aquela pergunta: se Jesus estivesse aqui, como ele agiria? Somos cristãos. Estamos aqui porque acreditamos neste evangelho. Acreditamos na doutrina espírita, que é o evangelho redivivo. Acreditamos no amor que cobre a multidão de pecados. Quantas crenças nós carregamos em nossa caminhada, que são motivadoras, estimuladoras para sairmos daquele marasmo, daquele tédio, daquele desgosto pela vida que momentaneamente algumas circunstâncias nos colocam. Então, sejamos estes trabalhadores fiéis. Já fomos convocados por Jesus há mais de 2000 anos e ainda não conseguimos atender plenamente a esse chamado de Jesus. O que está faltando a cada um de nós? Este será o nosso dever de casa, a nossa lição, aquilo que vamos refletir, o que está faltando em mim, para que de fato eu siga o Evangelho de Jesus em toda a sua inteireza. E ao levarmos estas reflexões, comecemos a registrar o que falta. E nesse registro, que ele não fique apenas com o registro, que eu possa, a cada lacuna que eu observar em mim, estabelecer metas, propósitos que preciso alcançar, para que, de fato, ao término desta experiência, eu chegue do lado de lá, feliz,
com a consciência tranquila que eu não deixei a desejar os propósitos que foram estabelecidos. E se porventura o tempo passou e eu não tinha essa consciência desperta, não importa. O convite, ele continua a ser feito a todo instante. E a hora de começar é agora, meus irmãos. Para finalizar, nós queremos trazer um trecho de Santo Agostinho, que tem muita relação com o que nós abordamos nestes pequenos minutos, desta viagem que estamos fazendo, que se chama vida, porque nós somos viajantes. Viajantes que, ora, estamos na experiência corpórea, ora, fazemos a viagem para a verdadeira vida e vamos para a erraticidade. Então, Santo Agostinho diz: não vês que somos viajantes? E tu me perguntas: que é viajar? Eu respondo com uma palavra: é avançar. Experimentais isto em ti, e que nunca te satisfaças com aquilo que és, para que não seja um dia aquilo que não és. Avança sempre. Nunca fiques parado no caminho. A mensagem de Santo Agostinho, ele termina dizendo, e deve refletir em nosso íntimo, não ficar parado, porque o tempo, ele continua a ser contado no relógio da eternidade. E no amanhã, ou até hoje mesmo, cada um de nós que aqui nos encontramos, poderemos ser convidados para fazer esta viagem de retorno. Então, o trabalho, o serviço, ele deve cada vez mais estar presente no amor, na compaixão e na caridade. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos envolva e que estas palavras trazidas com muito afeto para cada um de vocês e para mim mesma possa soar no nosso íntimo como propostas de renovação, de fortalecimento para os nossos ideais. Muita paz para todos nós.